Agora, porque a igreja, eu como evangélico também, eu me sinto assim, às vezes constrangido com esse tipo de palavra, né? O tempo todo falando disso irrita um pouco. Porque a igreja tem tanta coisa para ensinar, tanta coisa para a pessoa doutrinar, ou porque a igreja doutrina, querendo ou não. Mas ensino, tem muitos ensinos bíblicos. Eu, por exemplo, palestro um monte de vezes. Eu já te falei que uma vez, já 3 palestras que me convidaram para palestrar e eu não fui porque ou eu não acreditava no assunto, eu não fazia tal coisa. Uma foi, por exemplo, que pediram para eu falar sobre o pecado de ir para o cinema. Eu já te contei essa história? Não, Não? não. Posso falar rapidinho? Que Claro. foi o seguinte, eu estudava na Alemanha e eu tinha voltado para o Brasil e eu fui assistir um filme chamado Senhor dos Anéis, né, que estava estreando e tal. Aí eu fui assistir, lá estava eu no cinema, depois que eu saí, naquela área de alimentação, meu celular toca, e era um pastor amigo meu, presidente da Igreja Adventista em Manaus. E ele disse: Oi, professor, estou sabendo que o senhor está aqui, eu gostaria que o senhor fosse pregar lá no auditório, na minha igreja, lá para os jovens. E eu disse: Qual é o tema, pastor? E ele falou: As 10 razões porque não vou para o cinema. Esse era o tema. As 10 razões porque eu não vou para o cinema. Aí eu pensei: Poxa vida, ele deve estar aqui na área de alimentação, está bagunçando comigo, me viu sair do cinema. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, perguntei: Pastor, o senhor está onde? Ele falou: Estou aqui na associação, no escritório e tal. Eu digo: pastor, é o seguinte, eu lhe dou 50 razões para o senhor ir para o cinema. Aí ele riu. Eu falei: Na verdade é o seguinte, esse sábado que o senhor pediu, eu vou estar ocupado, vou estar numa outra igreja, não vou poder ir, né? E tudo bem, disse que ia haver outra data. Agora, eu te pergunto, como é que eu ia pregar de um assunto que eu não vivia? Como é que eu ia ter cara de pau para dizer para os alunos: vou dar 10 razões para você ir para o cinema, mas eu vou. Então fica complicado. E eu não tenho essa coragem, por exemplo, de falar esse tipo de coisa, exortar a pessoa, quando eu não vivo isso. Então, quando o André Valadão falou aquelas coisas, o mestre José fez nas cartas dele lá e disse aí para Fuxico Gospel e tal, que o André Valadão tinha desejo de ser mulher. Aí ontem eu acabei ligando para o mestre José ao vivo e ele retornou para mim, e aí ele falou que realmente as cartas dizem que ele é tipo incubado, entendeu? Que quer ser mulher. Então, gerou uma polêmica doida, o programa foi muito bom, mas eu precisava falar com um sociólogo, que nem você aí, que é escritor de um livro sobre gays, né? Essa pergunta: professor, o senhor é gay? Porque é o estereótipo, né? A pessoa que é gay tem que ser assim, tem que ser assado, frito e cozido. Então, eu acho que a religião, ela, não sei porquê, talvez com esse advento da extrema-direita, coloca esse assunto como se fosse a perdição do mundo. Como é que você vê isso? Eu acho que é justamente associado aqui, como eu disse, né, essa questão do discurso da família, do quanto que a família é importante, e aí eu concordo, porque a família é uma coisa muito importante mesmo. A questão é, qual família? As famílias mudam ao longo dos tempos históricos, né? Você tem a relação pai-filho, filhos e netos, que mudou ao longo da história. E tem todo esse controle que o cristianismo faz desde sempre, mas parece que se reforçou nos últimos tempos, nas últimas décadas, que é o controle do sexo, o controle da moralidade. E uma relação sexual homossexual, né, uma relação que não seja hétero, seria algo que estaria destruindo a família, que estaria, e posteriormente, destruindo a sociedade, porque a questão é que, para eles, isso é algo que se prolifera, é algo que está crescendo, que antes não tinha homossexualidade, e agora tem muita. Por que tem muita? Por causa da Globo, tem muita por causa dos professores que estão falando dessas coisas na escola. Por isso que o que mais preocupa, não os cristãos como um todo, mas esses grupos mais fundamentalistas, digamos assim, é o controle do sexo, da moralidade. Então, a homossexualidade virou o maior demônio, o maior pecado de todos, o que, naturalmente, na minha visão, é uma hipocrisia tremenda. Mas aqui, só uma observação rapidinho, o meu livro não é sobre a questão homossexual, não. O meu livro é uma coletânea de 32 textos, onde só 2 eu falo da questão homossexual, o resto é sobre política mesmo. Mas o texto principal é esse, que é o professor, isso é um dos 32 textos.